Por 15 milhões de reais, Davi Ricardo será zagueiro do Botafogo. A informação é do jornal O Povo, lá de Fortaleza do Ceará. Vou fazer uma análise completa desse jovem zagueiro para você ficar por dentro de tudo. E o Romário mandou um recado para o Luiz Henrique. Vou te contar que recado foi esse. Além, lógico, de falar de Bitelo, Wendel, Igor Jesus e te dar uma atualizada completa nesse segundo conteúdo do dia. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para você não ficar por fora de absolutamente nada sobre o Botafogo. Já somos mais de 140 mil inscritos em todas as redes do canal do Manel. Venha fazer parte da nossa família e larga o dedo no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Vem comigo para a informação que está na tua tela. Botafogo encaminha acerto com o Ceará pela contratação do Davi Ricardo. Davi Ricardo é aquele típico jogador de scout, tá? Que o Botafogo já vem mirando, ó, há mais de uma janela. O Botafogo queria demais. É o segundo jogador. Todos os jogadores a rigor são jogadores de scout, mas esse daqui, junto com o Léo Link, são 2 jogadores que especialmente o Alessandro Brito queria demais. Então, por mais que possam não ser contratações que empolguem o torcedor no primeiro momento, como seria um Wendel, um Claudinho, um cara assim com nome pesado, são jogadores que tendem a render muito dentro de campo no médio e no longo prazo. A informação, como eu te disse, é do jornal O Povo, lá de Fortaleza. Estima-se que o valor da transferência fique entre 12 e 15 milhões de reais. O Davi Ricardo pode nem mesmo atuar pelo Ceará, ficando de fora da partida contra o Tirol no próximo sábado, pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Zagueiro de 22 anos assinará o contrato com o Botafogo por 4 temporadas, ou seja, até 2028. Na última temporada pelo Ceará, na Série B, Davi Ricardo fez 46 jogos com 3 gols e 2 assistências. Show de bola? Muito bom, né? Ó, antes de eu começar a análise dele, eu vou te trazer aqui para o Twitter, onde eu resumi toda a janela do Botafogo num post agora na parte da manhã, e quero te mostrar no detalhe. Olha ali na direita, ó, para você ficar ligado nesse mapeamento do mercado do Botafogo. Você pode olhar aqui também, não tem problema. Ó, dá um zoom para ficar legal para você. Botafogo encaminhou a compra da Davi Ricardo, beleza. Até agora, o Botafogo já gastou pelo menos 137 milhões de reais nessa janela. Vamos recobrar todos eles? Jair, 75 milhões, zagueiro vindo do Santos, 19 anos. Muito promissor. Dizem que será jogador de primeira prateleira a nível mundial. Jefinho, eu sei que tem muita gente que não gosta de ver o Jefinho aqui, mas eu não tenho o que fazer. O Jefinho foi sim comprado pelo Botafogo nessa janela por 34 milhões de reais, ponta esquerda vindo do Lyon. 15 milhões de reais pelo Davi Ricardo, terceira contratação mais cara nessa janela, zagueiro do Ceará. E 13 milhões pelo Léo Link, goleiro do Atlético Paranaense. Ao todo são 137 milhões. Lembrando que o zagueiro Jair, ele custou, a princípio, 12 milhões de euros. Dali ele pode custar 2 milhões de euros a mais por metas. E o Tiquinho, que foi avaliado em 1,5 milhão de euros. No total, são 15 milhões e meio a contratação do Jair de euros. 75 que eu coloco na conta são apenas os 12 milhões iniciais. Legal? Bom, vamos lá ver aqui tudo que a gente puder do Davi Ricardo a partir de agora. Eu vou trazer você para o site O Gol para você ver todo o histórico da carreira do atleta. Então tá aí o Davi Ricardo, defensor de 22 anos, ainda está com escudo e a camisa do Ceará lá no site O Gol. Ele que é natural de Teresina, no Piauí. Legal? Olha aqui, ó. Ele fez a base no Fluminense lá do Piauí. Existe um Fluminense do Piauí, ele fez a base dele todinha por lá. Aí na reta final da base dele, ele vai para o Ceará, chega a jogar o Sub-20 no Ceará. E aí ele é lançado ao profissional em 2022, com apenas 6 partidas, depois 2023, 47 partidas, 3 gols e 2 assistências,
E 2024, ele faz 46 partidas, 3 gols e 2 assistências. É interessante ver que mesmo muito jovem, ele está sempre ali fazendo seus golzinhos, suas assistências, mesmo sendo um zagueiro. Ele já conquistou na carreira 3 títulos: Campeonato do Piauí, Estadual do Piauí, Estadual do Ceará e a Copa do Nordeste. Portanto, só campeonatos estaduais e também campeonatos regionais. Vem comigo aqui para a gente poder olhar o gol do Davi Ricardo e ver se ele é um zagueiro mais pela esquerda, se ele é um zagueiro mais pela direita. O Davi Ricardo, como eu te disse, ele tem 22 anos, 1,88 m, uma boa estatura para zagueiro. Ele não é um grandalhão, mas ao mesmo tempo não é um zagueiro baixo, tá? Ele tem o pé preferido como o canhoto. Ele teve ali uma média no SofaScore de 6,98 na Série B. Para um zagueiro tão jovem, é bem interessante. Legal? Aqui o SofaScore traz que os duelos aéreos, na verdade, é o ponto forte desse jogador e não tem pontos fracos notáveis. É bastante interessante. Vamos ficar de olho nesse duelo aéreo desse jogador. E como o pé esquerdo já indicava, o Davi Ricardo é um zagueiro que atua pelo lado esquerdo da zaga. Portanto, você vai ter um Jair tendo o reserva imediato do Bastos pelo lado direito da zaga, e você vai ter o Davi Ricardo sendo um reserva imediato pelo lado esquerdo da zaga. E de rebarba você ainda tem o Lucas Alter, que pode sair nessa janela. Então tá aí o mapinha de calor. Vamos lá. Eu tô gostando da composição do elenco na zaga do Botafogo. Eu sei que tá todo mundo aí pé da vida, porque tá saindo muito jogador, muitos deles queridos do Botafogo, né? Mas se você for parar tirar o coração da mesa e for botar o cérebro para raciocinar, não saiu o John, saiu o Gatito, que é um goleiro veterano, ídolo, eu gostaria que ficasse, mas chegou o Léo Link, que é um goleiro promissor. Você ainda tem o Raul ali, que quem sabe se desenvolve. Na direita, você tem ali o Vitinho, portanto, o Botafogo está bem representado, não perdeu o seu campeão brasileiro da Libertadores. Você tem Barbosa e Bastos como dupla de zaga titular. Você liberou Adrielson e liberou... O Adrielson eu gostaria que ficasse, mas tudo bem. Liberou o Adrielson e liberou também o Pablo. E chegam 2 jovens promissores zagueiros de 19 e 22 anos com margem de evolução e que vão poder aprender demais com Barbosa e com Bastos. Na lateral esquerda, você tem o Alex Telles e o Cuiabano. Surgiram notícias de propostas pelo Cuiabano, mas nada que tenha evoluído até então. Portanto, você tem lá o Cuiabano, que é bastante interessante. Essa linha de zaga é muito forte, campeã brasileira e da Libertadores, sem falar que você não perdeu os volantes. Você ainda tem Marlon Gomes sendo negociado, que pode atuar ali, você tem o Wendel sendo negociado, que pode atuar ali, você ainda tem na volância Marlon Freitas, Gregory. O Gregory vai sair, não vai sair? Cara, o Gregory tá aí, pelo menos pro jogo contra o Flamengo, por enquanto o Gregory tá aí. Torcendo aqui para ele ficar, é claro. Por enquanto não evoluiu essa situação do Gregory sair. Aí você tem Danilo Barbosa no banco, você tem o Patrick de Paula, que está começando a retomar o futebol. Estou muito feliz de vê-lo que fisicamente ele está bem em campo. Claro que ele está muito longe do melhor Patrick de Paula, mas ele está se recuperando. Você tem o Cauê vindo da base, marcando gol no Carioca. Então, assim, o elenco principal do Botafogo, do meio para trás, está todo aí, irmão. E sendo reforçado com jovens talentos de qualidade. Isso é muito interessante. Portanto, seja muito bem-vindo, Davi Ricardo, que você consiga, pelo Botafogo, voar. Davi Ricardo é como eu estou chamando ele. Vou esperar o jogador se pronunciar, né, em relação à pronúncia correta do seu nome. Muita gente já está me perguntando, mas é Davi Ricardo ou David Ricardo? Eu acho que é Davi Ricardo. Inclusive, Davi Ricardo é o nome de um economista muito famoso, liberal, lá do século XIX, o cara que salvou a Inglaterra lá na questão da superinflação da libra esterlina, na época que era lastreada pelo ouro, mas isso é outro papo, beleza? Século XVIII, na verdade. Davi Ricardo, é daí que vem a referência.
por esse nome. Vamos seguir aqui que tem bastante informação. O canal do Manel também é cultura, tá achando o quê, irmão? Larga o dedão no like para me ajudar a doutrinar esse algoritmo a distribuir esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Olha aí, ó, Botafogo vê Savarino e Igor Jesus como peças-chave e não pretende negociá-los por menos até o Super Mundial. Olha que interessante. Então é o John Textor batendo o pé de que vai ficar com esses dois jogadores. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Porque se sai... Você tem um quarteto ofensivo, né? Você tem um quarteto ofensivo. Era Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino e Igor Jesus. Almada e Luiz Henrique foram, mas você ainda tem dois. Você ainda tem o Igor Jesus, você ainda tem o Savarino. Se a tal proposta de pelo menos 30 milhões de euros não chegar pelo Savarino, e já se fala em Galatasaray, botando dinheiro pesado na mesa, mas até agora de concreto não chegou nenhuma proposta de 30 milhões, a gente vai ficar com o Savarino, graças a Deus. Então você perdeu boa parte do ataque, mas não perdeu tudo, pelo menos não ainda. Então aqui, ó, o quarteto ofensivo do Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores, foi desfeito, mas Savarino e Igor Jesus vão ficar pelo menos até o Super Mundial. A reportagem diz que a diretoria alvinegra vê os dois jogadores como peças fundamentais e, por conta disso, não pretende negociá-los, a não ser que a multa rescisória seja paga. Thiago Almada, anunciado pelo Lyon nesta quarta-feira, e Luiz Henrique, que vai atuar pelo futebol europeu, mas ainda não definido se ele vai por empréstimo para o Lyon ou se vai chegar a alguma proposta. Já deixaram o Botafogo, que era previsto desde quando foram contratados. Isso aqui é uma coisa legal para poder falar para o torcedor do Botafogo. Muito se fala em desmanche do Botafogo, né? Mas, na verdade, até agora, dia 16 de janeiro, 12h40, que é quando eu estou gravando esse vídeo, os únicos jogadores que saíram foram aqueles que vieram com a cláusula do Lyon. São aqueles que vieram com a cláusula do Lyon. Você não teve a saída de qualquer outro jogador que não tenha sido pela cláusula do Lyon. Estou falando dos titulares, os brabos, os jogadores caros, entendeu? Isso é muito interessante. Por exemplo, o John Textor não tem a menor obrigação de botar o Savarino nessa temporada no Lyon no mercado europeu. Não tem esse combinado. Com o Luiz Henrique tem, com o Almada tem. E valeu demais. Me deram uma Libertadores e um brasileiro, irmão. É isso que a gente quer. Mas vamos rodar mais informação aqui que tem mais, tá? O Romário mandou um recado para o Luiz Henrique. Aliás, eu trouxe a notícia na parte da manhã que a Fiorentina vai vender o Iconé, jogador francês, atacante, por 10 milhões de euros. Está trabalhando nessa venda para poder aumentar a proposta pelo Luiz Henrique, de 20 para 30 milhões de euros. Vamos ver se isso vai para frente ou não. Não me parece nada para curto prazo. Até você vender esse jogador, vão aí pelo menos até o jogo do Flamengo, imagino eu. Romário se impressiona com o Luiz Henrique e dá conselho a atacante do Botafogo. Se aparece um oitavo ou nono colocado da Inglaterra, eu fico aqui. Cara, eu achei muito maneiro o Romário falar, porque uma coisa é o canal do Manel falar. Outra coisa é um ídolo como o Romário, pô, herói de 94 e tal, o cara que é uma referência para toda a nossa geração. E, claro, também para jogador de futebol como é o Luiz Henrique. Eu sempre disse que o Romário vai te dizer: não vale a pena você sair do Botafogo para ir para o Lyon. Não vale, não vale. Se ele acha que não vale para um jogador, para um clube de oitava, nona colocação no campeonato inglês, que está para o campeonato francês. Vale mais a pena você ser ídolo num grande clube brasileiro, ganhar Libertadores, disputar Libertadores todo ano e todos os títulos, e estar sempre sendo convocado para a seleção brasileira, do que ficar ali brigando para não cair em meio de tabela, quem sabe fazendo um brilhareco em Liga Europa, por clubes que não têm real poder de investimento. Se chegar uma proposta de um Barcelona, de um Real Madrid, beleza, aí você discute um Arsenal, um Liverpool. Mas se não for isso, cara, na minha opinião, não vale a pena. Mas vamos escutar o Romário, né? Romário é o cara, então o Romário deu uma espécie de conselho ao Luiz Henrique, eleito rei da América, que já decidiu que não permanecerá no Botafogo. O baixinho deu entrevista ao Charla Podcast neste dia 14. Se estou jogando hoje num Flamengo, num Palmeiras, num time grande desses, com as condições financeiras que esses times têm, e me aparece um time da primeira divisão da Inglaterra, que fica lá entre oitavo e nono, eu não vou. Fico aqui.
Não estou dizendo para ninguém ir. Estou dizendo que eu não iria. Essa é a minha ideia. Não estou dando exemplo da minha época, estou falando do futebol de hoje. Se tivesse que dar uma ideia a alguém, eu falaria isso. Falando de um cara top, jogando num time top, recebendo bom salário, como Gabigol, Luiz Henrique. É isso. Romário citou o Luiz Henrique como um dos jogadores que mais o impressionaram no futebol brasileiro, apesar de confessar que não costuma ver muitos jogos. Aqui no Brasil, quem me impressionou muito no ano passado foi o Luiz Henrique, fazedor de gol. Que temos no Brasil é o Pedro. Fazedor de gol que temos no Brasil é o Pedro. E se entrar em forma, Gabigol. O Dudu, que foi pro Cruzeiro, eu gosto dele. A Arrascaeta joga pra caralho. Gerson é inteligente e joga pra caralho também. Infelizmente, ainda não temos uma seleção do nível do Brasil. Vamos ter dificuldade para ganhar a próxima Copa do Mundo, afirmou Romário, elogiando o Botafogo, campeão de 2024. Eu vejo pouco jogo, mas tem alguns jogos. Por exemplo, ano passado, eu gostava de ver o Botafogo jogar. O Palmeiras também é um time que eu gostava de ver jogar. Bahia e Fortaleza também são dois times que eu gostava de ver. Normalmente, eu não sou muito de ver jogo. Prefiro jogar meu futebol, jogar uma pelada, beijar na boca, fazer essas paradas. Está aí o Romário, sempre reverente da forma que ele é. Mas assim, eu gostei muito, cara, muito mesmo da fala do Romário, porque ela acaba validando tudo que eu defendo há muito tempo. Não vale a pena sair do Brasil para se enfiar nessas furadas, tipo o Lyon. E eu falo abertamente que o Lyon é uma furada, ainda que ele seja um co-irmão da Eagle hoje. Cara, o Lyon é um time que não vai disputar campeonato nenhum. Ele não tem condição de bater de frente com o PSG. Está num transfer ban, não vai poder reforçar o seu elenco, então o que o Lyon tem é isso aí. O Lyon foi eliminado por um time de quinta divisão na Copa da França, patético. Patético. É praticamente como se o Botafogo fosse eliminado por uma Aparecidense, com todo respeito à Aparecidense. Então, assim, não tem a menor condição de eu me empolgar de jogar por um clube como esse. Eu não dou 6 meses para o Thiago Almada estar completamente arrependido e querendo voltar para o Brasil. Eu cravo o que eu estou te dizendo. E se ele não quiser voltar para o Brasil, é porque ele vai ter outras possibilidades de transferência. Mas daqui a 6 meses ele vai estar louco para sair do Lyon. Escuta o que eu estou te falando. E se o Luiz Henrique não chegar uma proposta parruda, que o Texor queira vendê-lo, e eventualmente o Luiz Henrique for parar no Lyon, eu também não dou 6 meses para o Luiz Henrique estar completamente arrependido de estar no clube francês. O Lyon hoje é uma furada. Até que o Texor resolva todas as pendências no Lyon e com isso ele consiga fazer grandes contratações e transforme o Lyon num grande time, que aí sim, pô, você olha, tem condição de brigar com o PSG, tá vivo nas competições locais, nas copas locais, né, tá classificado para uma Champions League, aí eu, grande jogador de seleção brasileira, vou querer ir para lá. Eu, grande jogador de seleção argentina, vou querer ir para lá. Agora, nessa furada que tá, desculpa, irmão, eu fico aqui e fico indo para a seleção brasileira. Entendeu? Eu fico aqui, fico indo para a seleção brasileira. Você pode me dar a sua opinião aqui, se você discorda, até porque o salário do Almada não vai mudar muito por ir por empréstimo para o Lyon até o meio do ano, porque o contrato de empréstimo dele é até o meio do ano, até dia 25 de junho. O salário dele vai mudar? Não vai. Não vai, entendeu? Salário do Luiz Henrique indo para o Lyon vai mudar? Também não vai. Então, você pode me dar aqui sua opinião, você pode discordar de mim, falar, não, mas lá ele vai se valorizar mais, se ele mandar bem, se ele conseguir mandar bem no Lyon que tá fraco, ele vai se supervalorizar. Eu acho que quando o conjunto não funciona, o individual não aparece. Acho que o individual deles tende a ser ofuscado pela zona que é o Lyon, e eu não acredito que eles vão ser um sucesso no Lyon. Posso estar enganado? Posso estar enganado, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Você me dê a sua opinião. Aqui no canal do Manel você me conhece, é papo reto. Não vou ficar puxando a brasa para a sardinha do Lyon só porque é co-irmão e é porque é do John Terry. Vamos valorizar o nosso irmão francês. Porra nenhuma. É burrice para lá. Mas o tempo vai responder. Beleza? Galera, eu posso voltar a qualquer momento com mais informações aqui no canal do Manel. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E a gente se vê no conteúdo da noite, o terceiro conteúdo do dia, que vai sair aqui no canal às 18 horas. Grande abraço para vocês que ficam e fui!